Meus queridos irmãos, como já foi dito, toda honra, toda glória e todo louvor ao nome do Senhor. Nós queremos nessa manhã expressar mais uma vez a gratidão a Deus pela vida preciosa do pastor Hernandes e agradecer a Ele pela aquiescência tão generoso, sempre, coração pastoral. É graça de Deus, então Deus seja louvado. Obrigado, pastor. Assim que termina a pregação, o pastor precisará sair, porque a agenda dele não para, né? Anteontem ele estava pregando lá no interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro. Ontem aqui, hoje aqui, e se Deus quiser, hoje ainda em João Pessoa. Então ele precisará sair. Então, se quiser tirar foto é agora, enquanto eu estou falando, viu? Porque ele vai sair. E ele vai falar em um congresso lá em João Pessoa para mulheres. Olha que título bonito, mulheres perfumadas, né? Agora preste atenção, serão 10 mil mulheres. Então, se a gente atrasar o pastor aqui, imagine a ira de 10 mil mulheres, né? Queridos, então eu queria deixar, pastor, uma palavra de Deus ao seu coração, que Paulo escreveu a Filemon. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor nos trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Glória a Deus. E uma palavra de João, terceira epístola. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Deus o abençoe. Leve o nosso abraço, sua amada esposa, seus filhos, as igrejas de Vitória e Pinheiros, e Deus o conduz em graça. Vamos orar. Ó Deus, por tudo bendito seja o nome do Senhor. Como o Senhor é bom. O Senhor é Deus conosco, Deus presente, Deus que vê, Deus que ouve, Deus que fala, Deus que intervém. E ouviremos agora, mais uma vez, a exposição da Tua palavra. Toma o pastor Hernandes nas Tuas mãos, que ele seja a boca do Senhor. Dá a ele intrepidez, Pai. E a todos nós que ouviremos a palavra, um coração disposto a obedecer. Renova-nos, Deus, a aliança que fizemos na Tua presença. Abençoa o nosso casamento, o nosso lar. Restaura-nos a todos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, é muito bom mais uma vez estar com vocês. Sinto que a minha voz está querendo ir embora antes de mim. Mas eu peço a Deus que nos dê graça, e o meu querido aí para aumentar um pouquinho mais o meu retorno, se for possível. Isso vai me ajudar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. E veja que eu tenho até água de coco aqui hoje. Só na Bahia, só que está geladinha. Eu vou deixar para tomar no final. Segundo Reis, capítulo 20, por favor. Eu vou ler com vocês do verso 1 ao verso 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse:
Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Até aqui, amém. Investindo nas próximas gerações. Bom, vocês bem conhecem a história de Ezequias. Esse homem começa a reinar em Judá com 25 anos. Ele reinou 29 anos. Consequentemente, morreu com 54 anos. Ezequias era filho de um homem mau, perverso, idólatra, feiticeiro, assassino cruel, o rei Acaz. E mesmo não tendo berço, mesmo não tendo exemplo, ele foi um homem que andou com Deus, a ponto de a Bíblia dizer que antes dele ninguém foi semelhante, nem depois dele ninguém igual a ele. Quando assume o governo, com 25 anos de idade, ele promove uma reforma religiosa em Judá. Ele abre a casa de Deus que tinha sido fechada por seu pai. Ele faz uma limpeza religiosa, tirando os ídolos e restabelecendo o culto genuíno e verdadeiro ao Deus Todo-Poderoso, fazendo uma das reformas mais importantes que desemboca num grande avivamento espiritual. Tornou-se um homem opulento, rico, extremamente forte no seu governo. Mas depois de 14 anos que ele estava governando, portanto ele estava com 39 anos, e um homem aos 39 anos pensa estar no apogeu da sua força, do seu vigor intelectual, maturidade e tudo mais. Ezequias enfrenta 2 gravíssimos problemas no seu governo. Primeiro, porque foi no seu governo que o reino do norte, o reino de Israel, caiu nas mãos da Síria. Um poderosíssimo império que se levantara e ninguém podia resistir às suas invasões militares, pois o reino do norte caiu nas mãos da Síria, enquanto Ezequias era governador, era rei no reino de Judá.
E o primeiro problema que Ezequias enfrenta é que esse poderoso império resolve atacar Jerusalém, para tomar também de assalto o reino de Judá. Entrincheiram Jerusalém. Mais de 185 mil soldados ao redor da cidade de Jerusalém. E manda uma carta para Ezequias afrontosa: renda-se, porque nenhum rei jamais pôde resistir à nossa invasão, nenhum Deus pode levar você da nossa mão. Pois Ezequias está com esse grande problema, não tem tempo para resistir, não tem força militar capaz de resistir ao poder deste grande império que está para assaltar e dominar Jerusalém. Se isso não bastasse, com 39 anos de idade, Ezequias fica doente, uma úlcera. Mesmo ele sendo rico, mesmo ele tendo tantos recursos da época disponíveis, ninguém conseguiu tratar da sua enfermidade. E foi nessa conjuntura que Deus mandou Isaías à sua casa, o profeta. E o profeta chega com um recado urgente, um comunicado, uma ordem. E a ordem era essa: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso é um ultimato. Só sobrou para o rei uma parede, e para a parede ele se voltou. E diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, que ele chorou copiosamente, e Deus respondeu rapidamente. Isaías não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para ele: volta lá, e fala para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu o curarei, e lhe darei mais 15 anos de vida, e livrarei Jerusalém das mãos da Síria, e no terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quando Isaías chega de volta e comunica ao rei a resposta da sua oração, Ezequias pergunta: mas qual é a evidência que você me dá que Deus vai fazer esse milagre? E o profeta pergunta: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acaz avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E o rei pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero maior. Todos nós já vimos relógio adiantar, mas nem você nem eu já vimos um relógio andar para trás, da marcha ré. Então, já que Deus vai fazer, eu quero que retroceda 10 graus. E Deus interfere na estrutura do universo para atender a oração agora de Isaías em favor de Ezequias, para dar evidência a esse extraordinário milagre, um grande milagre. Primeiro, um anjo se levanta e mata 185 mil soldados assírios que entrincheiravam Jerusalém. Um livramento político, militar extraordinário. Segundo, Deus cura a úlcera do rei Ezequias usando um remédio. E a cura não está propriamente no remédio, porque se tivesse, ele já teria sido curado, mas na ação divina, na eficácia do remédio. A grande pergunta é: como é que Ezequias reagiu a tudo isso? E eu queria que você então olhasse um texto paralelo, porque não está aqui no texto que lemos, mas está registrado em 2 Crônicas. Depois você vai voltar para cá, para esse texto, mas abra lá em 2 Crônicas 32, por gentileza. 2 Crônicas 32, 24 e 25. Está
escrito assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Agora, notem o verso 25. Mas Ezequias não correspondeu, ou não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Então agora volte para 2 Reis 20, por favor. Irmãos amados, por que o coração dele se exaltou? Mas em que contexto o coração dele se exaltou? E a resposta está no capítulo 20, a partir do verso 12. Está escrito que esse milagre na vida de Ezequias foi tão insólito, tão extraordinário, que isso reverberou para além das fronteiras de Israel, de Judá. E havia um novo império que estava se formando, que haveria de se fortalecer, que haveria de inclusive conquistar o império assírio, que era o império babilônico. E quando o rei da Babilônia escutou sobre esse milagre, sobre essa intervenção divina, ele manda uma comitiva diplomática, com cartas do rei, com presentes do rei, para se solidarizar com o rei Ezequias, diante de um fato tão extraordinário. E agora você vai ver comigo o que aconteceu. Preste atenção. Verso 12. Nesse tempo, 20 e 12. Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava dos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. O ponto aqui é o seguinte: quando essa comitiva estrangeira chega, Ezequias tem a preocupação de mostrar quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão esplêndido era o seu reino, quão magnífico era o seu governo. Mas não tem uma palavra sequer de Ezequias de exaltação a Deus, de reconhecimento de que tudo isso viera das mãos de Deus. Ele se exaltou, ele se autopromoveu, ele se engrandeceu, mas ele não deu a honra e a glória ao Deus que lhe curou e que libertou o seu reino. E diz a Bíblia que isso foi mal aos olhos do Senhor, que isso desperta a ira de Deus contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Sabe o que acontece? Deus manda novamente Isaías à casa dele, agora com uma outra mensagem. Qual mensagem? Confira comigo, verso 14. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou o profeta ao rei: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa. Para quem que você está mostrando tudo da sua casa? Quem está tendo acesso à sua casa? Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Verso 16, então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Esse recado é muito duro.
Eu peço que você preste bem atenção no que o profeta diz para ele. 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Bom, isso é uma tragédia. O que Deus está dizendo por meio de Isaías é o seguinte: olha, o que foi ajuntado até hoje, Ezequias, o que você, que é um rei muito rico, ajuntou e vai ajuntar ainda, e o que as futuras e pósteras gerações também vão ajuntar, essa Babilônia, diante de quem você se engrandeceu e não deu a Deus a glória, virá. E sabe o que vai acontecer, Ezequias? Eles vão levar tudo isso embora. Judá vai ser espoliada, Jerusalém vai ser saqueada, e eles vão levar todos esses tesouros que você deles se orgulhou e não deu a Deus a honra e a glória. Eles vão levar, vão pilhar a cidade. Mas o pior não tinha acontecido. Preste atenção no verso 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que Deus está dizendo para ele o seguinte: olha, dos teus próprios filhos que tu gerares, serão levados cativos, escravos, e mais, eles vão ser castrados, eles vão ser feitos eunucos, eles não vão gerar mais. E eu fico pensando, se um pai escuta um negócio desse, como é que fica o seu coração? Mas a resposta de Ezequias ao profeta Isaías é incompreensível. Olha o que ele respondeu no verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Espera um pouquinho, você não entendeu o que eu estou falando? Acho que você não escutou, Ezequias, o que eu estou falando, não. Estou falando para você que a Babilônia virá no futuro, vai saquear tudo, vai pilhar tudo, vai levar tudo embora. Seus filhos e os filhos dos nobres vão ser levados cativos, vão ser castrados, e você veio me dizer que boa é a palavra que o Senhor disse? Você ficou louco? Você perdeu o juízo? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o rei justifica. Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, preste atenção, tem coisa que o homem não fala, mas pensa. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Trocando em miúdos, botando as cartas na mesa, sabe o que Ezequias está dizendo? Ora, quando isso ia acontecer, eu já empacotei. Quando isso ia acontecer, eu não estou mais aqui não. E agora vocês vão me perdoar da expressão. O que Ezequias está dizendo é o seguinte: depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Eu só me importo comigo. Para mim o que é importante é que eu vou morrer em paz, não vai acontecer nos meus dias. Agora depois que eu morrer, estou nem aí o que vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos, com as outras gerações, que se danem. Lamentável, não? Profundamente lamentável. Irmãos amados, qual foi a ordem que Deus deu mesmo para Ezequias? Põe em ordem a tua casa. Preste atenção que Deus não botou, Ele mandou ele apenas botar em ordem a vida dele. Deus mandou ele botar em ordem a casa dele. E claro que Deus não está falando de casa
com 4 quartos, 2 suítes, uma cozinha e uma área de serviço. Deus está falando do palácio físico. Em outras palavras, nem você nem eu estaremos prontos nem para viver nem para morrer, se a nossa casa ainda não estiver em ordem. Agora vamos ao capítulo 21 para entendermos isso. No capítulo 20, verso 21, está escrito assim: descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Então vamos chegar a uma matemática aqui. Quantos anos deu a Ezequias? Deus deu a Ezequias? 15 anos. Com quantos anos Manassés começou a reinar? 12 anos. Qual foi a conclusão que você chegou? Que o Manassés nasceu 3 anos depois do milagre, da cura. 3 anos depois que Ezequias foi curado, ele gerou este filho, Manassés. Se o Ezequias tivesse levado a sério a ordem de Deus, põe em ordem a tua casa, ele devia ter pensado assim: bom, eu vou investir tudo na criação desse filho, ele vai ser o herdeiro do meu trono. Então eu vou educar esse menino, eu vou discipular esse menino, eu vou andar com esse menino, vou ensinar esse menino, vou contar a história do povo de Deus para esse menino, vou ensinar esse menino a amar a Deus, vou inculcar no coração, na mente dele, os princípios de Deus, vou fazer disso o meu maior ministério, porque foi a ordem que Deus me deu. Põe em ordem a tua casa. Agora vamos ver como é que foi esse menino. 21:2, confira comigo. Fez Manassés o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e de dos filhos de Israel. Eu não tenho dúvidas de que Manassés, que foi o rei que mais governou em Jerusalém, 55 anos, o pior rei da história de Judá. Foi um monstro, diríamos hoje, um homem possesso. Esse homem foi idólatra, esse homem foi feiticeiro, esse homem foi astrólogo, esse homem encheu Jerusalém de sangue. Foi esse homem que mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Exatamente o profeta que mandou o seu pai botar em ordem a sua casa. E o verso 3 diz: pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era goureiro, tratava com os médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Agora veja o versículo 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora seu pecado com o que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Esse homem foi um monstro. A sensação que eu tenho é que parece que Manassés era revoltado com o pai. Ele deve pensar assim: tudo que meu pai fez, eu vou fazer o contrário. Meu pai tirou os altos, pois eu vou levantar os altos. Meu pai limpou a casa de Deus, pois eu vou encher de novo a casa de Deus de ídolos. Meu pai fez uma reforma, pois eu vou promover aqui toda sorte de idolatria, de feitiçaria, de astrologia. Eu vou fazer tudo o contrário. Por quê? Porque certamente Ezequias negligenciou
a ordem que Deus deu para ele: põe em ordem a tua casa. Agora vamos a um texto para mim dos mais dramáticos da Bíblia. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Vocês se lembram de que o profeta Isaías diz que viriam dias em que a Babilônia viria para saquear tudo, para levar os filhos como escravos e castrá-los? Pois esse dia chegou. Olha como é que Jeremias descreve essa situação, aqui no capítulo 15, versos de 1 a 4. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, Moisés e Samuel considerados os dois grandes intercessores do Velho Testamento, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com a espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. É uma cena dramática, soleníssima, mas o verso 4 explica, preste atenção: entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Sabe quanto tempo tem depois de Manassés e Ezequias? Cerca de 100 anos. Conclusão. Sabe onde nasceu o cativeiro babilônico? Que destruiu o templo de Jerusalém, que arrasou com a cidade de Jerusalém, que levou o povo de Judá para 70 anos de um amargo cativeiro. O útero que gestou o cativeiro babilônico foi a casa de Ezequias. Põe em ordem a tua casa. E ele não obedeceu a esta ordem. Ele não doutrinou, ensinou seu filho, que tinha 12 anos quando ele morreu. Se nós falharmos em dar as instruções aos nossos filhos quando são criança, talvez mais tarde, nós não vamos conseguir mais. Alguém já disse que Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé salvou a sua família e perdeu o mundo. Talvez o projeto de Deus é que pela nossa família nós alcancemos o mundo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que para cada pessoa Deus deu uma missão muito específica. Por exemplo, qual foi a grande missão que Deus deu para Moisés? Tirar o povo da escravidão do Egito. Qual foi a grande missão que Deus deu a Josué? Introduzir o povo na terra prometida. Qual foi a grande missão que Deus deu a Davi? Unificar um rei. Qual foi a grande missão que Deus deu a Salomão? Construir o templo de Jerusalém. Qual foi a grande missão que Deus deu a Neemias? Restaurar os muros de Jerusalém. Qual foi a grande missão que Deus deu a João Batista? Preparar o caminho do Senhor, para que ele se manifestasse. Qual foi a grande missão que Deus deu a Pedro? Abrir a porta do Evangelho a judeus e gentios. Qual foi a grande missão que Deus deu a Paulo? Levar o Evangelho a todos os rincões da terra. Agora uma pergunta: qual foi a grande missão que Deus deu a Abraão?
o pai dos crentes, o pai da fé. Vamos dar uma olhadinha nisso? Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 18. Gênesis 18. Versos 18 e 19. Está escrito: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Preste atenção, por favor, no verso 19. Por que que Deus escolheu Abraão? Para que Deus escolheu Abraão? Para quê? A fim de que guardem, a fim de que ordene a seus filhos e a sua descendência depois dele. Seus filhos e a sua descendência depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Mas vamos parar um pouquinho agora. Eu pergunto a vocês: quantos anos tinha Abraão quando o seu filho nasceu, o filho da promessa? Quantos anos? 100 anos. Quantos anos tinha Isaac quando se casou com Rebeca? 40 anos. Então quantos anos tem Abraão? 140. A Rebeca era estéril, Isaac orou por ela quanto tempo? 20 anos. Então quando os meninos nasceram, Esaú e Jacó, os netos de Abraão, quantos anos tinha Isaac? 60 anos. Quantos anos tem Abraão? 160 anos. Com que idade Abraão morreu? 175 anos. Então quantos anos Abraão teve para conviver com os netos? 15 anos. Para um pouquinho, Deus, eu não estou entendendo. O Senhor está dizendo que o Senhor me chamou com um propósito, para que eu ensine os filhos dos meus descendentes futuros. E eu só tenho 15 anos, já no finalzinho da vida, meio capengando já de forças, para ensinar isso. Parece que o Senhor está me dando uma missão tardia demais. Por que o Senhor não me fez isso no vigor da juventude? Ou pelo menos quando o Senhor me chamou lá de Ur dos Caldeus? Como é que Abraão cumpriu isso? Porque veja você que o projeto de Deus está claro no verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Bom, então vamos entender algo maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. Está escrito o seguinte: 11, 13, Hebreus. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Se Deus escolheu Abraão para isso, para ele ordenar os seus filhos e as futuras gerações que pusessem em Deus a sua confiança, é como se Abraão estivesse olhando pelas dobras do futuro e vendo a você. Amém. E você e eu somos filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias. Os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração.
E ele está lá comprometido com essa causa. Senhor, que a minha geração, que os meus filhos, que os meus netos, que a minha terceira, que a minha 10ª, que a minha 100ª geração te conheça. E ele está comprometido com essa causa. E nos ensinando uma lição. Nós precisamos investir nas futuras gerações. Qual era o sinal do pacto, da aliança com Abraão? A circuncisão. Era um sinal no órgão reprodutor masculino. Para deixar claro que cada criança que nascia, cada menino que nascia, ele recebia uma marca dizendo o seguinte: eu tenho um compromisso que o meu pai tem. A aliança que meu pai fez com Deus é a aliança que eu também faço com Deus. E isso foi passando de geração para geração. E agora nós entendemos que é a circuncisão do coração. É a fé no Senhor Jesus Cristo. E essa mesma fé que habitou na avó Lloyd, na mãe Eunice, vai habitar também no filho Timóteo. E a mesma fé que habita no seu coração, no coração da sua esposa, do seu marido, você quer que habite no coração dos seus filhos, dos seus netos. E você está comprometido com isso, porque foi para isso que Deus chamou você, para que você ensine os seus filhos, para que você ensine os seus netos, para que você ensine as futuras gerações as mesmas verdades que um dia alcançaram a sua vida. Oh, irmãos, nós vivemos uma geração que está perdendo isso. Nós lutamos com muito mais afinco em dar uma casa boa para os nossos filhos, em dar roupas boas para os nossos filhos, em pagar uma escola boa para os nossos filhos, em lidar para que os nossos filhos tenham um sucesso profissional, do que estamos empenhados na mesma proporção ou numa proporção maior ainda em ver os nossos filhos convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão de ver as futuras gerações comprometidas com o nosso Deus. Se há um homem que me chama muita atenção na Bíblia, e você certamente o admira também, é Samuel. Eu queria levar você para 2 textos na vida de Samuel emblemáticos. Abra lá em 1 Samuel capítulo 12. Porque esse texto, penso que é uma das melhores maneiras de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um crente, de um líder, fechar as cortinas da sua vida. Olha o que está escrito, 1 Samuel 12, versículo 1: Então disse Samuel a todo Israel, ele está se aposentando, está resignando o seu cargo: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Olha o testemunho dele agora: já envelheci, estou cheio de câncer, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ele é um cara velho. Ele está dizendo o seguinte: ele era um homem que tinha 3 funções. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. E o maior juiz da história de Israel. E ele está dizendo que desde o primeiro dia, ele tinha um cargo político e ele tinha um cargo religioso. Do começo da caminhada até o fim da caminhada, ele está dizendo para o povo, na presença do povo, desde o começo até o fim, o meu procedimento esteve diante de vocês. Agora o desafio dele do verso 3: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Eu fico imaginando se os políticos de Brasília conseguiriam dar um testemunho deste diante do povo. Camarada passa a vida inteira dele pública, sem deixar mácula, sem nada debaixo do tapete, sem nenhuma situação de
falcatrua, de aproveitamento, de enriquecimento ilícito. Olha o que o povo respondeu para ele no verso 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o se ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. E você diz: é assim que eu gostaria de também fechar as cortinas da minha vida. Belíssimo testemunho. Mas, entretanto, porém, todavia, entre mentes, há algo complicado na vida de Samuel. Volta lá comigo para o capítulo 8 deste livro. Capítulo 8. A partir do verso 1. Está escrito o seguinte: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Achou estranho alguma coisa aqui? Quem constituía juízes em Israel? Quem? O Senhor, o próprio Deus. Quem está constituindo quem aqui como juiz? Samuel. Constituindo quem? Seus filhos. Está sentindo cheiro de nepotismo aqui? Mas quem eram os filhos de Samuel? Confira comigo, verso de número 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Só um pouquinho para entender uma coisa. Qual foi o ponto forte do testemunho de Samuel diante do povo? Não aceitou suborno, íntegro, não pegou um centavo do Estado, do erário. Eu fico até imaginando que os meninos cresceram vendo o pai lidar com muita grana. Ele era juiz. E eles talvez, coitados, passando uma magrela em casa. Não é possível. Papai lida com tanto dinheiro, não passando aperto aqui em casa. Quando a gente ocupar o lugar do papai com a gente, vai ser diferente. Nós vamos aproveitar. O que é isso? É muita grana. Olha o que os anciãos dizem para Samuel. Verso 4. Então os anciãos todos, quantos anciãos foram? Todos. Os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Sabe o que eles estão dizendo para Samuel? Os anciãos: Samuel, você está quase empacotando, já com o pé na cova. Se você vivesse mais 50 anos, Samuel, nós estamos fechados com você. Você é o cara. Exemplo de vida, íntegro. Durante todo o seu governo, nós não temos uma vírgula de reclamação da sua administração. Agora, Samuel, seus filhos não são flor que se cheira. Seus filhos não têm o mesmo estofo moral e espiritual que você tem. Seus filhos não são igual a você. Então, Samuel, faça-nos um favor. Antes de você morrer, constitui-nos um rei, que debaixo da autoridade de seus filhos, nós não queremos ficar. Conclusão. Assim como no futuro lá, o cativeiro babilônico foi gestado no ventre da casa de Ezequias, a monarquia em Israel, rejeitando o governo de Deus, a teocracia, nasceu dentro da casa de Samuel. Por quê? Porque Samuel cuidou de todos, com exemplo irretocável. Mas Samuel falhou em pôr a sua casa em ordem.
Irmãos, eu não sei se esse negócio mexe com vocês. Comigo mexe muito. Porque os nossos filhos podem ser um fenômeno de sucesso no mundo. Mas se eles falharem em andar com Deus, os troféus que os nossos filhos alcançam são troféus de palha. O que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? A sensação que eu tenho é que nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão do Evangelho para os nossos filhos, nós perderemos essa maratona. E nós estamos vivendo dias onde a fé cristã está sendo atacada, a cristofobia aumentando. Nós vivemos uma aparente liberdade no Brasil, uma aparente liberdade de ir e vir. Mas a nossa imprensa hoje, quase sem exceção, é cristofóbica. As nossas cortes hoje, quase sem exceção, são cristofóbicas. As nossas universidades hoje, com raras exceções, são cristofóbicas. Há janelas abertas, onde os nossos filhos estão olhando, que os convida para rejeitar o cristianismo. Olha comigo, por exemplo, que celebramos este ano 502 anos de reforma. Você vai para a Europa hoje, o berço da reforma, não tem mais motivo de celebrar a reforma. Eu tenho rodado pela Europa, tenho ido com frequência à Holanda. A Holanda até 1960, o povo frequentava a igreja. Hoje os templos estão lá, mas vazios. Vazios. De vez em quando, uma peça musical, uma palestra social, mas os crentes não vão mais para a igreja. Por quê? Porque os pais falharam em passar o bastão do Evangelho para os seus filhos. Nós fomos à Escócia, a Escócia de John Knox, a Escócia berço do presbiterianismo. Chegamos em Edimburgo, na praça principal, um templo belíssimo. Quando entramos no templo, não tinha púlpito nem bancos, porque o templo era um bar, onde as pessoas se reuniam para beber e para dançar. Preservar a estrutura do templo. As pessoas não estão mais na igreja. Fomos para a Inglaterra dos grandes avivamentos, a Inglaterra de John Wesley, de George Whitefield, a Inglaterra de William Carey, de William Wilberforce, de John Owen, a Inglaterra de John Charles Ryle, a Inglaterra de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra de Mark Lloyd Jones, de John Stott. Hoje menos de 4% dos ingleses frequentam uma igreja evangélica. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em bares, em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Por quê? Porque os pais falharam em passar o bastão do Evangelho para os seus filhos. O que eu escuto Brasil afora é que muitas vezes os nossos filhos estão despreparados para entrar numa universidade hoje e sofrer todo o ataque do ateísmo, do relativismo moral. E estatisticamente mais de 50% dos nossos jovens que entram numa faculdade perdem a sua fé. Eu estava pregando num congresso nos Estados Unidos há 2 anos,
E depois do congresso eu fui pregar numa igreja que estava a 30 minutos de carro do hotel que eu estava, e o pastor que me levava me mostrou 11 templos, 11, fechados, estavam sendo vendidos, que não tinha mais gente para frequentar. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas americanas e você chega e vê, num mar, porque não tem mais um mar, mas um monte de cabecinhas brancas, porque os jovens não estão mais lá. Se nós falharmos, irmãos, na nossa missão de transmitir aos nossos filhos, teremos fracassado rotundamente em nossa missão. E eu queria, antes de encerrar, ler com vocês alguns textos, ou relembrar alguns textos. Primeiro, lá em Deuteronômio 6, vocês conhecem tão bem, 4-9, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás ao coração dos seus filhos. Em outras palavras, irmãos, não dá para educar os nossos filhos e ensiná-los a não ser com exemplo. Se os nossos filhos verem em nós inconsistência, eles perderão o ânimo de andar com Deus. Põe em ordem a tua casa. Pense comigo, por favor, Salmo 44, primeiro. Olha o que está escrito aí. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Eu pergunto a você, qual a última vez que você chamou seus filhos para contar para eles o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus já fez na sua história? Porque às vezes a gente conta sobre política, a gente conta sobre futebol, a gente conta sobre o Brasil, a gente conta sobre o problema do mundo, a gente conta sobre os últimos acontecimentos, mas a gente não tem mais parado para sentar com os nossos filhos e contar para eles o que Deus fez na nossa vida, quem é Deus para o nosso coração. Qual foi a última vez que você pegou seus netos no colo para contar para eles o que Deus tem feito na sua vida? Está escrito lá em Provérbios 22:6, ensina a criança, não o caminho que ela quer andar. Ensina a criança, não o caminho que ela deve andar, mas ensina a criança no caminho, é andando com ela, é sendo exemplo para ela, é sendo modelo para ela. Mas eu quero encerrar com 2 textos, e esses eu gostaria que você abrisse comigo. O primeiro deles é Salmo 78. Salmo 78. Verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Você tem um privilégio, versículo 3, você ouviu, seus pais contaram para você. Quem é filho de crente aqui? Pais crentes, levanta a mão. Louvado seja Deus, somos privilegiados. Nossos pais nos contaram essa história. Mas privilégio implica numa promessa, no versículo 4, não encobriremos aos seus filhos. Mas privilégio e promessa precisa passar por um plano. Nós contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder. Não fica só seus filhos, não, seus netos, 3ª geração, 4ª geração, mas com um propósito:
versos 6 e 7. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Nós precisamos investir nas futuras gerações. E o último texto que eu quero partilhar com vocês, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Abra comigo. Segunda carta de Pedro, 1, 14 e 15. Pedro está morrendo. Aliás, Jesus tinha profetizado que ele morreria crucificado, lá em João 21, 18 e 19. E ele agora está no corredor da morte, como Paulo estava quando escreveu o 2 Timóteo. E olha o que ele vai escrever aí no verso 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, lá em João 21, 18 e 19. Mas ele diz assim: mas de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Entenderam o que estou falando aqui? Pastor Lutero, o que nos deixa o coração consolado é que quando Jesus nos chamar, o nosso ministério não terá sido encerrado. Pedro tem tanto compromisso com as futuras gerações, está tão apaixonado com esse ministério da pregação, que ele está dizendo o seguinte: eu me esforço, estou morrendo, já estou deixando meu tabernáculo, já vou partir para o martírio, eu vou ser crucificado, mas eu ainda estou empenhado numa causa. Sabe qual é a causa? É que depois que eu morrer, o que eu ensinei para vocês continue reverberando no coração de vocês. Eu vou morrer, mas o meu ministério vai continuar. A minha voz vai se calar, mas a palavra de Deus vai continuar gritando altissonantemente no coração de vocês. Eu vou morrer, mas o meu compromisso com as futuras gerações vai permanecer viva na mente e no coração de vocês. Irmãos, quem sabe nós hoje fizéssemos uma renovação do nosso compromisso com o nosso Deus, para que os nossos filhos se voltem para o Senhor, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para serem escravos do diabo, nem para servirem o mundo, nem para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança de Deus, os nossos filhos são promessa de Deus, e nós não podemos abrir mão deles, para que também tenhamos a bênção de saber que as futuras gerações terão igrejas vivas, cheias do Espírito Santo. Que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, e que eles possam levantar bem alto a bandeira do Evangelho. Nós temos 5 minutos para orar. Talvez nós pudéssemos, diante do que Paulo recomendou aos Efésios, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, quem toma o nome de toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Vamos nos ajoelhar um pouquinho. Vamos colocar os nossos filhos, os nossos netos, os filhos que ainda vão nascer. E você vai começar a orar pelos seus netos. Você que nem filhos ainda tem. Você não os tem, adote-os. Se não biologicamente, adote-os espiritualmente. E ore por eles. E peça a Deus para que a sua descendência seja bem-aventurada na terra e conheça o Senhor. Vamos orar. Se você puder, se ajoelhe onde você está. Deus amado, depois da salvação que nos deste em Cristo, o nosso maior tesouro é a nossa família. Tu colocaste em nossas mãos
filhos e filhas, com um propósito de que nós ensinemos a eles a te conhecer e a viver como testemunhas neste mundo. Nós não temos o poder de converter o coração dos nossos filhos a ti. Por isso nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, manifesta-te salvadoramente aos nossos filhos, abrindo-lhes os olhos da alma, tocando-lhes com o toque regenerador do Espírito Santo, para que aqueles que ainda não foram convertidos o sejam, aqueles que já foram convertidos que sejam cheios do Espírito Santo. E permita, Deus, que nesta maratona de revezamento nós não falhemos em passar o bastão do Evangelho para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Meu Deus, nós te pedimos que os nossos filhos e os nossos netos sejam mais crentes do que nós, mais cheios do Espírito Santo que nós, que a igreja de amanhã seja uma igreja mais viva, mais operosa e mais cheia do teu poder do que a igreja de hoje. E que, Senhor, nós possamos olhar como Abraão, ao longe, contemplar a tua promessa e saudá-la, entendendo, Deus, que tu hás de nos dar uma descendência de semente santa, para te conhecer e te fazer conhecido neste mundo. Abençoa os casais aqui presentes. Tu que conheces a família de cada um de nós, tu bem sabes como a nossa família precisa da tua graça. E nós queremos consagrar os nossos filhos a ti. Eles são teus, Senhor. Nós os entregamos a ti. E nós te pedimos que tu nos des graça para viver e para pregar para eles e para testemunhar a eles quão maravilhoso és tu. E dá-nos a bênção de vê-los, meu Deus, sendo levantados nessa geração para serem instrumentos nas tuas mãos, para levar a tua palavra até os rincões da terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a continuação deste encontro, Deus abençoe meu querido pastor Sérgio, a exposição da palavra daqui para frente, Deus abençoe a todos. Peço então, venha, conforme já foi dito pelo pastor, para sair com o Daniel de imediato, tá bom? Deus abençoe.